Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje vamos ouvir um pouquinho sobre verbo. Verbo é a palavra responsável em expressar ação, estado e fenômenos da natureza. O verbo exprime estado, estar, ser, sentir. Ação, ver, comer, caminhar, trabalhar, sorrir. Fenômeno da natureza, chover, nevar, granizar, trovejar. O verbo é a palavra principal do grupo verbal de uma frase. Flexões do verbo. Os verbos podem flexionar em número e pessoa. Em número, ele pode flexionar em singular e plural, lembrando que no singular, uma pessoa. No plural, mais que uma. Vamos ver no singular, estudo, estudas, estuda. No plural, estudamos, estudais, estudam. Agora, flexão em pessoa. Temos a primeira pessoa, a que se fala. A segunda pessoa, a quem se fala. E a terceira pessoa, de quem se fala. Aqui nós temos o singular. Primeira pessoa do singular, eu estudo. Segunda pessoa do singular, tu estudas. Terceira pessoa do singular, ele ou ela estuda. E aqui nós temos os plurais. Primeira pessoa do plural, nós estudamos. Segunda pessoa do plural, vós estudais. Terceira pessoa do plural, eles, elas estudam. Verbos regulares e verbos irregulares. Verbos regulares são conjugados de acordo com modelos em que não há mudanças na estrutura, ou seja, no radical da palavra. Aqui nós temos o verbo cantar e o radical é cante. Vamos observar aqui na conjugação ao lado como o radical cante não vai se alterar. Eu canto, tu canta, ele canta. Nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Verbos irregulares são aqueles em que sofrem alterações no radical ou nas terminações. Temos aqui o exemplo do verbo haver. O radical é o H-A-V. Vamos ver agora a conjugação. Eu, ei, tu, as, ele, há. Nós havemos, vós haveis, eles hão. Vocês observaram como o radical se modificou? Tempos verbais dos verbos regulares. Os tempos verbais são presente, o que está acontecendo agora. Pretérito, passado, o que já aconteceu. E futuro, ainda vai acontecer. Nós temos os modos, modo indicativo, modo subjuntivo e o modo imperativo. Modo indicativo expressa uma certeza de acontecimento. Os tempos verbais são presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Vamos ver alguns exemplos. José fala sobre o livro no presente, ele fala com certeza. Ontem fiz meu dever de casa, pretérito perfeito, com certeza eu fiz. Domingo cantarei na igreja, futuro do presente, com certeza eu cantarei. Modo subjuntivo, expressa uma hipótese, uma possibilidade de acontecimento. Os tempos verbais são 3: presente, pretérito imperfeito e futuro. Exemplos:
É preciso que vocês fiquem em casa, presente. Ficarão ou não? Se me contasse esta história, não acreditaria. Pretérito imperfeito. Acreditaria ou não? Se ele repor as mercadorias, não irá faltar. Futuro. Irá ou não repor? Modo imperativo. Expressa uma ordem. Pode ser no afirmativo ou no negativo. Afirmativo, feche a porta. Negativo, não saia sem máscara. Conjugação dos verbos regulares. Conjugação tem a ver com a terminação dos verbos. Primeira conjugação, verbos terminados em ar. Cantar, amar. Segunda conjugação, verbos terminados em er. Comer, correr. Terceira conjugação, verbos terminados em ir. Sorrir, partir. E os verbos terminados em or? Vamos ver a historinha aqui dos verbos terminados em or? O que aconteceu? No início da língua portuguesa, o verbo por era poer. Olha só, ele terminava em er. Com a evolução da língua, o verbo poer perdeu o e ficou por. Portanto, os verbos terminados em or pertencem à segunda conjugação. Aqui nós temos as terminações dos verbos no modo indicativo. Se vocês gravarem as terminações, conjugarão qualquer verbo. Vamos ver um exemplo aqui. No presente do indicativo, na primeira conjugação, um verbo terminar em ar. Vou escolher o verbo cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Muito bem. Agora eu vou trocar o verbo cantar pelo verbo amar. Eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. Vocês viram como aqui as terminações não se modificaram? Então, se vocês gravarem bem as terminações, vocês conseguirão conjugar qualquer verbo. A mesma coisa se refere ao subjuntivo, tá? Temos aqui exemplos, né, de conjugações. Aqui, verbo cantar, na primeira conjugação. Verbo correr, na segunda conjugação. E o verbo partir, da terceira conjugação. Imperativo. Faça isto agora. Parcele sua compra. Faça sua tarefa. Lave a louça. Escove os dentes. Exprime uma atitude de solicitação, mando. É formado por afirmativo e negativo. Este modo verbal não possui a primeira pessoa do singular, o eu, pois não podemos mandar em nós mesmos. Tempo. Podemos expressar de 3 maneiras diferentes. No presente, significa que o fato está acontecendo relativamente ao momento em que se fala. No pretérito, significa que o fato já aconteceu relativamente ao momento em que se fala. E no futuro, significa que o fato ainda irá acontecer relativamente ao momento que se fala. Imperativo afirmativo. Ama tu, ame você, amemos nós.
amai vós, amem vocês. O tu ou o vós usa-se o verbo conjugado nas segundas pessoas do singular e plural, respectivamente, do presente e do indicativo, cortando-se a letra S. Corre tu até lá. Falai vós isto. Você ou vocês. Usa-se o verbo conjugado nas terceiras pessoas do singular, em você, e no plural, em vocês, do presente e do subjuntivo. Nunca se corta a letra S. Corra você até lá. Falem vocês isso. O nós. Usa-se o verbo conjugado na primeira pessoa do singular, do presente e do subjuntivo. Não se corta a letra S. Façamos o bem aos outros. Modo imperativo. Então, aqui nós temos um exemplo, no afirmativo e no negativo. Vamos ver. Canta tu, cante você, cantemos nós. Cantai vós, cantem vocês, no afirmativo. Vamos ver agora no negativo. Não cantes tu, não cante você, não cantemos nós. Não canteis vós, não cantem vocês. Verbos irregulares são aqueles que sofrem alterações no radical ou nas terminações. Aqui o mesmo exemplo que eu botei lá na frente no início. O verbo haver. O radical é H-A-V. Eu hei, tu hás, ele há. Nós havemos, vós haveis, eles hão. Vocês viram como modificou? Como se alterou o radical? E aqui nós temos algumas conjugações dos verbos irregulares. Verbo ir, o verbo vir e o verbo ouvir, para vocês lerem com bastante atenção e poderem compreender um pouquinho melhor. O vídeo está bem facilzinho de se entender e espero que tenham gostado. Deem um like, beijinhos e até o próximo vídeo.